Eu tô com uma foto aqui tô com uma foto na mesa aqui de trabalho aqui do meu aniversário de, se eu não me engano, 7 anos de idade, que foi do tema de palhaço. Vocês também tiveram muitas festas de aniversário com temas diferentes? Eu nunca tive de Pokémon, já falo nisso. E eu também tive poucas festas de aniversário temática. Vocês tinham festinhas de aniversário assim temáticas também? Como que era aí de vocês? Ah, sempre tinha, né? Acho que todo mundo que nasceu ali nos anos 90 acabou tendo alguma festa com uma temática diferente. Mas nunca tive de Pokémon não, cara, infelizmente. Nunca tive de Pokémon, mas tive de tudo que você imaginar. Já tive algumas festas temáticas, metade eu não lembro, faz tanto tempo já. Ih, entregou a idade, hein? Ih, lascou. Mas anos 90, todo mundo aqui é anos 90 já tá batendo nas portas do 30 ali já. Todo mundo 89? Ou tem alguém antes disso? Não, pai, eu sou 93 com... ano 93, modelo 99. É, 93 também. Conservado. Pô, eu sou o tio da turma mesmo? Sei. É tio Cato agora, tio Cato. É, tio Cato. Caraca, eu sou de 89, cara. Essa festinha aqui eu lembro. Eu não tive muitas festas quando criança, não. Eu tive um com, se eu não me engano, foi com 3 anos, porque tinha uma fita desse aniversário. Eu lembro que tem um amigo da família, o nome dele é Clarencio, e ele tem um teatro de bonecos muito tradicional aqui na cidade. Que ele fazia isso numa casa cultural, Ele que faz os bonecos mesmo, de ventríloco, não é ventríloco. Que ventríloco o cara faz a voz, não, ele é aqueles bonecos mesmo que você controla com... Tipo marionete? Marionete, tipo marionete. E ele tinha um sambista, tinha a dançarina, então ele fazia várias historinhas, tinha um teatro de bonecos. Tem uma casa cultural aqui que é o Teatro de Bonecos, que é muito legal, muito tradicional. A minha madrinha fazia as roupas dos bonecos dele. E ele é muito amigo da nossa família, era muito amigo da família, porque tem tempo que a gente não se encontra, né? O cara já é de idade também hoje e tudo mais. Mas tinha muito carinho por ele, até hoje, quando eu esbarro com ele, muito carinho, cara, muito gente boa. E ele fez um teatro de bonecos no meu aniversário de 3 anos, e a gente tinha uma fita com a gravação dessa festa de aniversário, só que a gente perdeu essa fita, infelizmente. Eu queria muito digitalizar ela, que tem lembranças ali familiar que é muito, muito legal. Então isso é uma coisa que eu não lembro quando criança. Eu tenho muitos flashes realmente eu tenho muitos flashes de memória disso, mas eu lembro da fita, de ter assistido e tudo mais. E aí depois com 7 anos eu tive esse aniversário, que aí esse eu lembro, foi um aniversário que eu ganhei um monte de presente, porque a gente não tinha muito esse lance de aniversário, a gente sempre foi de família humilde. Então quando fazia era uma coisa muito simples, era um bolinho, não tinha festa, não tinha como fazer festa. Mas quando a gente fala que tem um aniversário aí com decoração, uma cartolina com os desenhos atrás do bolo ali e aqueles mais chegados junto, né? Acaba sempre sendo por volta disso aí. Eu já tive algumas assim também. Agora, falar pra você, todo mundo aqui quase é geração anos 90, né? Tirando o tio Cato aí. Mas a frustração que eu tive é que eu nasci em janeiro, então a coisa que eu nunca tive foi festa em escola, cara. Vocês tiveram festa em escola? Nossa, pô, cara, eu nunca tive festa em escola. Nunca consegui. Eu nunca tive também não, cara. Eu nunca tive festa em escola não. Nunca fui de fazer festa em escola não, porque... Primeiro, eu sempre estudei em escola pública. Segundo, eu faço aniversário em setembro, então é final do ano também. Então, dependendo... Final de setembro ainda. Então, dependendo da data, às vezes nem rolava. Ou então, prova ou a galera tá querendo se matar. Não, e tipo, na faculdade agora, todo meu aniversário cai em semana de prova. Nossa. Então... Não, quando eu era pequeno ainda pra ajudar, era janeiro, aí todos os colegas assim mais chegados estavam tudo viajando na época do aniversário, assim, pô, cara, que vacilo. Minha mãe já fez alguns em escola. Mesmo sendo tipo outubro, mas já tive alguns em escola, cara. Quando eu era mais novo era da hora, velho. Eu quero registrar que o GH é o privilegiado do podcast. É mesmo? Teve aniversário em escola, é o privilegiado. É verdade. Isso aí é. Cara, já tive um aniversário, velho, que meu tio, ele era dono de um fliperama, filho. Mano do céu, eu tive um aniversário que levou as máquinas tudo, velho. Pro aniversário. The King 97, The King 2000. Nossa, velho, tá doido. The King Street 2002. Fighter, Mortal Kombat, Cadillac Dinossauro, King of Fighters, você tá maluco aí. GH fez a alegria da meninada nesse dia aí, ó. Não, né? Tudo de graça, velho. Eu tenho até hoje uma fita de fliperama de um antigo casa de doce que a gente tinha aqui, né? A gente tinha uma Docelândia,
que era perto de um mercado tradicional aqui da cidade, só que parece que aquela área ali foi vendida, demolida e virou um estacionamento do mercado. Só que ali, muitos anos atrás, tinha uma locadora, que a gente alugava filme, alugava até fita de Super Nintendo, e aí do lado acabou virando uma casa de tipo uma docelândiazinha, e tinha máquina de The King ali, eu jogava direto. E aí quando eu comecei a trabalhar, eu parei de ir, só que eu tinha uma ficha guardada. E o negócio fechou. E eu fiquei com a ficha guardada e eu acho que tá em algum lugar ali até hoje. Guardo com carinho, cara, que gosto muito de The King of Fighters. Não sou bom o suficiente pra solar uma galera que quiser desafiar, mas eu gosto muito do jogo. Tem esse negócio, né? Gostar muito é diferente de ser bom, né? Eu tô nisso aí em quase todos os jogos que eu gosto muito, viu? Dragon News Podcast, o seu podcast competitivo de Pokémon TCG. Vamos lá, meu povo, vamos começar o Dragon News Podcast de hoje. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Eu sou Alan Cruz, vulgo Catuplay, e eu tenho problemas pra jogar com deck que é muito técnico. Bom, eu sou o João Alcim e eu sempre jogo com a TV desligada. Fala galera, eu sou o GH e buyout é gente de coisa feia. Coisa de gente feia. É tão de coisa feia que até embolou as frases. Até embolei aqui. Ai, cara. Peraí que eu perdi os lados com essa. Você quer gravar de novo? Não, deixa. Não, pode ir, vai ficar engraçado. Pode ir, que fica legal. Vamos lá. Olá pessoal, João do Futuro aqui, só para deixar um recado para vocês. Vocês vão ouvir nesse pedaço em que a gente fala que ainda não foram reveladas cartas do Ice Rider Calyrex, nem do Ghost Rider Calyrex. Isso porque o episódio foi gravado alguns dias antes da publicação dele, e essas cartas acabaram vazando um pouco antes da publicação desse podcast. Então a gente vai falar sobre essas cartas e discutir sobre elas e o efeito delas na nossa próxima edição. Beleza? Até lá. Viagem no tempo! Bom, a gente viu que durante a semana que não saíram muitas novidades de novas coleções e novas cartas, novos spoilers, então a gente meio que tem poucas notícias sendo atualizadas do Pokémon TCG. O que a gente tem é conversas e debates sobre decklists de estilos de batalha que acabou de ser lançado, isso é natural porque vai ter muito assunto sobre isso. Porém, a gente já falou aqui num outro cast sobre o lançamento da coleção Silver Lance e Jet Black Spirit, que é a coleção que vai trazer o Ice Ride Calyrex e o Shadow Ride Calyrex. Meu inglês está chegando aí, hein? Uma hora ele chega. Porém, agora a gente tem a revelação de algumas dessas cartas. Infelizmente ainda não é os cavalinhos, mas temos coisas interessantíssimas aqui pra gente poder conversar. E o primeiro disso eu acho que é uma das melhores cartas que a gente tem pra poder trocar ideia sobre. E esse barulhinho de chave aqui, eu peguei minha chave aqui porque eu tenho toque. É o Zeraora V, 210 de HP. É uma energia de... elétrica e 2 incolores, Cross Fist, 100 de dano, e se você usou algum ataque de um Pokémon de golpe fluido no turno anterior, você pode causar 160 de dano no banco do seu oponente. Então é o seguinte, se você no turno anterior usou um ataque que não seja o Zeraora, tem que ser outro Pokémon, você pode usar esse ataque de bater 100 e 160 no banco. Então, assim, o que é legal, se você conseguir montar 2 desse Pokémon, você pode bater com um aqui, né, recuar ou usar a corda de fuga e bater com um do banco também. Mas tem que ser com um Pokémon diferente, tá? Eu acho que se recuar, e o Alcim vai poder me corrigir, se recuar não troca o efeito. Porque ele fala que tem que ser outro Pokémon de golpe fluido. É isso mesmo, Alcim? Exatamente. Como ele estatui que é outro Pokémon, mesmo que você recue e volte, ele continua sendo o mesmo Pokémon. Não é um efeito, né? Ainda é o mesmo Pokémon, mas o efeito não altera, né? Então você vai bater só 100 se atacar com ele de novo. O que eu achei... Assim, eu gostei demais dessa carta, pra ser bastante sincero pra você.
achei muito interessante ela vir com o custo de 2 incolores, né? E aí a gente vê que isso provavelmente é por conta da energia especial lá do golpe fluido, que ela não fornece elétrica, né? Então aqui a ideia é que você ligue uma elétrica e a energia especial para conseguir bater, né? Então achei uma carta muito interessante. Se você conseguir pensar direitinho, você vai estar conseguindo bater 100, 160 todo turno aí. Bastante interessante essa carta. Ele tem sinergia direta com o Empoleon V, porque o Empoleon V move energia, você pode mover energia especial para ele. Tipo, você energiza o Empoleon V, esse ataque de Empoleon V move energia especial para ele. No outro turno você liga mais uma energia nele e tá batendo 100, 160. Mas aonde que dá pra usar isso, não sei. Tem que pensar aí, porque energia elétrica, cara, é meio complicado. Não tem outros Pokémons Rap Strike que se beneficiam. Então, mas o Empoleon V bate com 3 energias, cara. Seria interessante se o Empoleon V batesse com 2. Seria mais que interessante, aí você né? Mas batia, já botava no próximo turno, já tava causando ataque. Eu já penso que talvez a gente possa pensar na situação de deixa o oponente começar sempre que possível e tenta colocar o básico do Inteleon, o Subble, que vai vir o Subble de Matchless Fighter, que é um Subble que ele é de Rapid Strike, e você dá um Call for Family, você busca 3 Pokémon de Rapid Strike e joga no banco. Então ali você já adiantou o ataque de outro Pokémon pro menino Tapu Koko bater no próximo turno. E aí você pode puxar Tapu Koko, você pode puxar o Remoraid, você pode puxar o Zera Hora, o Remoraid, e aí depois você pode puxar com uma Kickball o Tapu Koko, energizar a energia a Twin Energy, a energia de golpe fluido da mão. Talvez você tome um nocaute com ele ali, ou usa a rede, ou usa uma outra forma de recuo, e aí você tá causando 100 mais 160 no banco. Que hoje não é tão difícil você causar um nocaute no banco, porque a gente tem Dedenne jogando. Eu acho que pode ser uma estratégia inicial pra gente pensar, talvez. Eu gostei dessa ideia que o GH deu do Empoleon, né? E apesar de ter dito que a minha primeira regra é nunca depender de moeda, né? Você pensando num baralho que possa trabalhar, por exemplo, com energia de água e elétrica, ligando a elétrica com Tapu Koko, a de água da mão, ou usando o Turbo Pet, por exemplo, e você batendo e conservando a Rapid Strike Energy em campo. Existem, acho que, diversas maneiras de fazer esse Pokémon jogar. Então, acho que é uma carta que vai ser bem forte. O único problema, assim, que eu tenho visto nela não é nem o custo de recuo 2, que eu não gostei tanto, né? Apesar da gente ter o balão de ar, é a fraqueza. A fraqueza dele é lutador, né? Por ser tipo elétrico, e a gente, né, esses tipos com fraqueza lutador vão enfrentar alguns problemas por agora, né? Então a gente vai ter que ver o que vai ser feito para poder contornar isso aí. E provavelmente deve sair algum Pokémon na mesma coleção que tenha sinergia direta com ele, algum Pokémon melhor, né? Então vamos esperar. O Matchless Fighter já tem o Passimian, que o Passimian aumenta em 30, se eu não me engano, o ataque no banco. Esse 160 vira 190. Você mata também já leva um Crobat. Leva um Crobat. E pode chegar a 220. Por causa da ferramenta. É um atacante muito interessante. E aí 220 é um Zacian V. Sim. É muito interessante. É um atacante muito interessante mesmo, esse Zera Hora. A carta que vem pra ver um jogo bacana. Eu acredito mesmo que vão encontrar um jeito de fazer ela jogar. O custo de energia tá legal, o efeito do ataque é muito interessante. Não é loucura pensar que o baralho vai conseguir, com alguma regularidade, bater 100 na frente e 160 no banco com regularidade. Entendeu? Eu acho que pode funcionar. Enquanto isso, você falou da fraqueza, né, de lutador, a gente também tem o Tornados V, o Tornado VMAX, que ao contrário do Zera Hora, ele tem resistência a lutador, e o lutador a gente sabe que tem bastante espaço no formato atualmente. O Tornados V, ele tem o primeiro ataque Blow Throw, 20 de dano, mas se tiver algum estado de jogo ele aumenta mais 20 de dano. E o seu segundo ataque, Blast Hammer, 180 de dano, descarta uma energia desse Pokémon. O VMAX, ele tem o primeiro ataque 60 de dano e o segundo ataque por 4 energias incolores, Max Fujin,
120 de dano, e se tiver algum estádio em jogo, causa mais 120, então descarta esse estádio. Vê potencial nesse menino aí? Olha, apesar do ataque, na minha opinião, ser bastante pesado, né? 4 energias, pelo fato dele ser um single strike, eu acredito que ele tem bastante potencial. Primeiro porque, como a gente já falou no podcast ali sobre Battle Styles, a gente tem um Houndoom que vai acelerar essa energia, e o Houndoom já vai possibilitar aumentar esse dano, né? Uma energia já vai virar 260, 2 já vira 280, 3 já viram 300, se você conseguir fazer 3 Houndoom, no caso, né? Óbvio que é tudo pensando com o baralho rodando no máximo, né? Sim. E ele ainda tem acesso, por exemplo, por ser incolor, à energia poderosa, que também aumenta o dano dele. Eu acho até que foi por isso que esse custo de ataque acabou sendo colocado em 4 energias. Se fossem 3, acredito que a carta ficaria desequilibrada. Você conseguiria dar danos pesadíssimos por um custo muito pequeno, né? E você tem acesso a 2 aumentos, né? A 2 modificadores de dano diferentes, com uma certa facilidade que você consegue adicionar, né? Então, é uma carta com bastante potencial, sim. Olha, é forte essa carta aí. Tipo, se a gente conseguir fazer a energização dele bem feita, tipo uns Houndoom, aí tem que decidir se você quer usar uma tipagem secundária, tipo luta, e meter um single strike de luta ou algum outro tipo. Acho que tem potencial mesmo. E outro, ele é incolor, ele é puxado pro voador, né? Que ele é o Tornados. Ele tem resistência à luta, que já dá uma quebrada no Rap Strike também, o Urshifu Rap Strike. Porque, sei lá, esses menos 30 aí que ele tem já dá uma quebrada no cálculo do Urshifu, então ele pode ser uma boa carta contra o Urshifu Rap Strike. Eu tinha esquecido da energia poderosa, cara. Eu acho que realmente tem um grande potencial. Eu fiquei numa dúvida um tempo atrás se ele aceitava a Single Strike Energy, porque ela fornece uma energia, e eu na minha cabeça, não sei o porquê, eu acho que é por causa da Strong Energy, eu tinha em mente que só aumentava o dano em Pokémon daquele tipo. Mas não, ela fornece uma energia de luta e uma energia noturna ligada a um Pokémon. E o Pokémon, se for Single Strike, aumenta o dano. Sim. E isso que eu acho roubado. Isso eu achei roubado, porque pra mim era só aquele tipo, e não a qualquer Pokémon de Single Strike. Deu pra ver que essa foi mais ou menos uma modificação que eles fizeram nas energias especiais desse bloco Espada e Escudo, né? A gente vê, por exemplo, é o exemplo que eu sempre dou por conta da popularidade daquele baralho de Mewtwo elétrico, né? Antigamente a gente pegava as energias especiais dos tipos, né? A gente tinha, por exemplo, a Flash Energy, que era uma energia que era elétrica, mas ela só fornecia energia elétrica quando estava ligada num Pokémon elétrico e tirava a fraqueza dele. E a nova não, ela vale como elétrica em qualquer Pokémon. Sim. Só que ela dá o bônus dela, que é comprar 2 cartas apenas quando está ligada num Pokémon elétrico. Então, deu pra ver que isso é uma coisa desse bloco, né? As energias especiais têm efeitos adicionais quando estão ligadas no tipo delas, mas elas continuam fornecendo energias em qualquer um. Isso eu achei interessante, foi uma mudança bastante curiosa. Então vamos dar sequência aqui, temos mais alguns spoilers pra falar desse Silver Lance e Jet Black Spirit, que é o Castform, e ele já vem com um baralho pronto, tá? A habilidade, eu vou falar a habilidade de um deles, porque a habilidade é igual em todas as cartas, é a mesma habilidade. Se você já joga Pokémon TCG há algum tempo, você vai lembrar do deck de Rotom, que tinha uma sinergia com a quantidade de ferramentas que você tinha no seu descarte. O Rotom, ele funcionava da seguinte forma. Se você tiver acima de 9 cartas ou mais, né, eu já ia falar errado, mas 9 cartas de ferramenta ou mais na pilha de descarte, você ignorava todo o custo de ataque do Pokémon daquele Rotom. Então, você conseguiu descartar muita ferramenta, o Rotom não precisava de energia, o baralho em si não usava nenhuma energia para poder atacar, confiava em você colocar essas ferramentas na sua pilha de descarte. Interessante, legal, funcionou na época, tinha um baralho muito divertido, joguei bastante. Porém, o Castform, ele tem a mesma ideia, só que ele é diferente. Como? Se você tiver 8 ou mais cartas de estádio na sua pilha de descarte, ignore todas as energias do custo de ataque de cada um desses Pokémon, tá? No caso,
No caso do Pokémon dele, né? Do nosso menino Castform. Então você tem que ter 8 cartas de estádio lá no seu descarte. Então você vai ter que descartar muito estádio. Muito, muito, muito. Para poder usar os ataques sem necessidade de energia. E quais são esses ataques? O primeiro, eu vou falar do Incolor. Todos têm 70 de HP, tá? Todos têm 70 de HP. O único que não tem custo de recuo... Deixa eu ver que eu acho que tinha todos, um que não tinha custo de recuo. Todos têm 0. Todos têm 0? Ah, todos têm 0 é porque tem um caractere aqui... É porque na imagem, o caractere aqui é de... Parece que tem 3 pontinhos de custo de recuo. Confundi. Acontece. Mas, todos têm custo 0 de recuo. Então, mudei porque eu cheguei a falar dessa carta e falei que tinha custo de recuo. E aí eu falei errado, né? Daqui a pouco eu vou fazer uma errata em algum lugar pra poder consertar isso. Mas o Incolor, ele causa 80 de dano e compra a carta até T6 na mão. Então você vai ter um dano ali de 80 e você vai ter o efeito do Crobat de comprar cartas até ter 6 cartas na sua mão. O de fogo causa 150 de dano, mas você precisa ter um estádio em jogo para você causar esse ataque, então você descarta aquele estádio. Então você precisa descartar um estádio que esteja em jogo para que esse ataque funcione. Se não tiver estádio em jogo, você não consegue usar esse ataque. Tem o de água, que é o Raining Form, que ele causa um spread de 20 de dano. Então ele causa 20 de dano no ativo e 20 de dano a geral do banco também. E o Snow Form, que é o nosso menino de gelo, causa 120 de dano. E no próximo turno você não pode usar esse ataque. Esse pra mim é o principal dos atacantes do baralho, na minha opinião. Que é o que causa o maior dano de ataque. E tem esse revés de você, né, ter que... no próximo turno você não consegue usar esse ataque, mas a gente tem várias formas de recuar, de você conseguir talvez utilizar esse ataque num próximo turno. É possível a gente conseguir descartar essa quantidade de estádios pra montar um baralho e jogar com um deck de Rotom, nem que seja só pela galhofa? Olha, hoje em dia ainda tá um pouquinho difícil descartar isso muito rápido, né? Mas dá. Acho que você no T1 conseguir descartar 8 é um pouco difícil, mas impossível não é não. Cara, eu acho que estádio é o pior tipo de carta possível pra você pôr numa habilidade pra você descartar. Porque você só ativa um por turno, você não tira proveito de vários no mesmo turno, você não busca estádio. Qualquer outro tipo de carta era melhor, e estádio eu acho que é o pior tipo de carta que tem pra você poder descartar e fazer alguma coisa. Assim, eu digo que dá pra fazer porque a gente ainda tem DDN, né? Uma mão com uma Quick Ball e um monte de estádio, você ainda consegue descartar alguma coisa, né? Mas o duro, você vai ter que encher muito o baralho de estádios pra conseguir fazer isso com alguma consistência, né? E você não tira proveito. Bem mais que 8, deve ter uns 12 pra você 8. poder... vai ter até mais, porque, por exemplo, você vai ter que ter o Sunny Castform ali, que bate 150, pra cobrir uma fraqueza, né? E aí você vai ter que... Você não vai poder contar com o teu oponente baixar um estádio pra poder bater, né? Vai ter que ter 8 no descarte, ainda vai ter que baixar um pra poder bater com ele, descartar esse estádio. Assim, é complicado, mas pra um roguezinho pra brincar, isso deve funcionar legal. Vai jogar com Marshadow, vai jogar com Maré. Marshadow e Maré. Talvez se a habilidade funcionasse contando estádio nas 2 pilhas de descartes, entendeu? Ah, sim. Nossa, aí é bem melhor. Com certeza. Por exemplo, se a soma dos estádios das 2 pilhas de descartes for 8 ou mais, você ignora toda a energia no custo. Aí beleza. Acho que veria bem mais jogo, sabe? Sim. E tipo, você vê aquele deck que tinha de Tu do Rotom. Na pior das hipóteses, você baixa a Tu em alguém e você usa a Tu, sabe? E tinha carta que buscava Tu. E você podia fazer o Rotom como um deck secundário. Tipo, você mete uns Pokémon que usa a Tu pra poder bater. E o Rotom é o Incondition secundário. Esse aqui não tem, cara, o Incondition uma principal. Tem que ser ele e dar sorte de você descartar os estádios. Você não vai usar tanto estádio. Tipo, imagina, você tem 12 no deck. Aí você abre 4 na primeira mão. Você vai usar um no máximo e você descarta os outros. Aí no outro turno você vai usar um, você vai descartar mais outro. E você não tem muito valor das cartas, a maioria é carta morta. É meio complicado fazer um deck desse. Eu também acho que é meio complicado. Gosto da ideia porque é o tipo de deck que eu gosto de testar, mas não
Não acho que vai ver jogo, não. Acho que não vai ter nem condições de montar ele, a não ser que surja uma carta como o compressor de batalha, que aí pode ser que faça ele jogar. Pra quem não conhece, né, compressor de batalha, você pode descartar 3 cartas, até 3 cartas do seu baralho. Era um item que você usava pra... Você ia lá e descartava. Na época que ele jogava com um explorador VS, que aí você podia descartar os apoiadores que você não ia precisar naquele turno, e uma quantidade menor de apoiadores, porque tinha o VS, então dava uma versatilidade maior no jogo. E se voltasse algo parecido com o compressor de batalha, talvez daria uma chance pra montar esse deck. Bom, e agora eu quero perguntar um negócio pra vocês aqui. Não de TCG em si, mas as aves de canto. Qual era a ave preferida de vocês aí, independente de anime, jogo? Qual que vocês mais gostavam? Já falo que a minha era o Articuno. De canto eu gostava mais da ave do Articuno, a ave de gelo. Pra mim era o que eu mais achava legal ali quando assistia no filme, quando aparecia em alguma situação, eu achava maneiro. Pra vocês, qual é? O meu era Articuno também. Caralho, mano, pra mim é os Zapdos de longe. Eu até achei que todo mundo ia escolher os Zapdos, que ele é tipo a melhor ave. Eu gosto mais do Articuno. Eu fico na dúvida entre Zapdos e Articuno, mas eu ainda gosto mais do Articuno de canto. Agora... E os fãs do Moltres vão crucificar esse podcast. Mas agora, em Galar, qual das 3 vocês mais gostaram? Rapaz, aí é uma pergunta difícil, eu não sei te dizer. GH? Daí eu fico entre o Articuno e o Moltres, viu? Os Zapdos eu não gostei do Galar. Eu acho que eu fico com o Articuno ainda, viu? Eu também acho que fico com o Articuno, porque o Articuno, ele tem um design bem interessante, ele parece tipo um espião, uma parada bem... Pô, é maneiro demais. Por que eu tô puxando esse assunto? Eu gostaria até que você refletisse aí quais das aves que você curte, né? Você que tá nos ouvindo agora. Por quê? Porque foi mostrado, né, as aves de Galar e as suas full art. E, meu amigo, se for botar no TCG das artes, aí eu quero saber quais artes vocês curtiram também. Só que das full arts, na moral, a do Moltres é de longe a mais bonita, na minha humildezinha opinião. Eu acho que essa aqui nem é full art, eu acho que ela é secreta. A full art eu acho que ela é diferente. Essas são as secretas. Cara, é incrível como essa arte parece... Cara, dá até pra, se você quiser, tatuar. É linda demais. E outra, eu gostei do design dos Zapdos, tá? Então, eu acho que eu sou muito suspeito pra falar das 3. Eu acho que o Motos ainda fica em último, mas o Zapdos eu curti demais, cara. O conceito dele é muito bom também. Olha, eu achei esse Moltres, assim, insano. Insano. Fora do normal. Fazia tempos em que eu não vi uma arte como essa em Pokémon TCG. Gostei bastante também da carta do Articuno secreta. Também ficou muito bonito. E aí os Zapdos, acho que a carta é muito boa, então eles preferiram não gastar muito na arte, não. Não gostei tanto, não. Essa arte aí me lembra o Chocobo do Final Fantasy. É mesmo, cara. Parece mesmo. E dessas secretas aí, cara, o Moltres é a mais insana também que eu achei. Eu achei ele bonitão, velho. Ele parece, sei lá, um Ho-Oh maligno, sabe? É verdade. Eu até mandei pro pessoal essa carta do Mouse e falei, cara, esse Moltres tá maligno. Mas os Zapdos, primeira vez que eu vi a carta, eu pensei, botaram o Dudu na carta? É o Parece Dudu, um Dudu cara. Mesmo, né? Tá correndo. É um pássaro. E tá correndo. Agora, em questão do TCG, de efeito, de ataque, qual das 3 vocês curtiram mais? E aí, se for unânime, eu leio todas as 3 depois. Pra mim, eu ainda acho que a mais roubada é o Zapdos, de todos. Galarian Zapdos, que pra cada Pokémon V em jogo do seu oponente, ele diminui um custo de ataque, uma energia incolor no custo de ataque. E ele bate com 1 energia de luta e 3 incolores, 170 de dano. E antes de causar o dano, descarta uma energia especial do Pokémon ativo do seu oponente. E tipo, se você pega um deck de Eternatus que, vai 4 pra encher o banco, vai mais Eternatus, vai 4 Crobat, vai o outro lado que quer vir também, né, se for a versão de Poison. Cara, ele tá batendo com uma energia só. Então isso em si já é algo extremamente roubado. Então pra mim, eu acho que das 3 é o que eu mais gosto, é o que eu acho mais forte das 3. Em último lugar eu deixaria o Moltres, mas ele em primeiro lugar. Pra vocês, qual seria? Não, o Zapdos é o mais insano de todos, né? Apesar de ser o que tem menos vida,
é o que tem um ataque mais poderoso, tem a habilidade mais absurda, tem E um só de recuo. Falamos junto. É uma carta que, assim, é insana. Logo depois dele, pra mim, tá o Moltres, na minha opinião. Porque, apesar de estar limitada a habilidade do Moltres, né, a habilidade dele é a Bolstered Wings. Uma vez durante o seu turno, você pode ligar uma energia noturna da sua pilha de descarte a esse Pokémon, e você não pode usar mais do que uma dessas habilidades por turno. Apesar de estar limitada a só uma, poxa, uma habilidade que sempre puxa uma energia é interessante. Acredito até que se Eternatus sobreviver ao lançamento de Zapdos, eu acho que essa é uma carta que vai acabar entrando no baralho, porque o Eternatus sempre tem esse problema de enfrentar decks de martelo, de problemas de energização rápida, e o Moltres com Energy Switch acaba dando uma força nisso aí, né? E o ataque apesar da energização um pouco difícil, é alguma coisa decente, né? 190 de dano, causa 30 de dano a si mesmo. É alguma coisa. Não é nossa, que beleza, mas é alguma coisa. Se a gente pensar no ambiente em volta das cartas, os Zapdos com certeza é o melhor, porque Eternatus, Picaron, só isso. Mas não só isso também, tipo, como ele diminui o custo incolor para cada Pokémon V, ele potencialmente está batendo uma energia contra vários decks do meta. Quase todos os decks do meta vai ter 2, 3 Pokémon V no banco, em jogo, né, no caso. Então ele já é uma carta que, sei lá, uma energia 170. É isso. Só que se a gente isolar as cartas, acho que o Moltres é a melhor carta no geral. Energização, bate 190. Dark sempre se aproveita de ter muita energia, então acho que isolando as cartas, talvez o Moltres seria melhor, mas na prática é os Zapdos de longe. E o Articuno, coitado, não vê jogo não, por enquanto. Cara, eu acho que vê jogo sim, cara. Essa habilidade dele não é ruim. Descarta 2 cartas da sua mão para comprar uma carta. Isso pode ser bom em diversas situações de jogo. Principalmente se você precisar diminuir a sua mão para poder comprar mais cartas com Crobat ou com algum outro efeito. Você pode usar de um Oranguru para colocar uma carta no topo do baralho que você precisa manter na mão. E aí você descarta 2, diminui e faz o efeito ainda. 110 de dano deixa o Pokémon confuso. Não é um ataque que você basicamente vai usar. Mas talvez em Festa Maluca ele pode entrar, que aí vai ajudar no descarte. Em alguns baralhos ele pode funcionar de alguma forma interessante. Eu não descarto não. Eu acho que eu mudei minha opinião sobre essa carta depois daquele bate-papo com o Ada, né? Que a gente chegou a comentar sobre ela. Mas eu ainda acho que o Galarian Moltres eu acho que vê menos jogo, cara. Porque ele puxa uma energia só. Se fosse cada Moltres em jogo pudesse puxar cada uma, né? Se tivesse 2 em jogo, 3 em jogo, puxar uma energia, eu acho que seria muito mais roubado. Eu acho que veria mais jogo. Assim, eu não desconsidero totalmente a habilidade do Articuno, porque comprar carta é sempre bom, né? A habilidade que te faz comprar carta é sempre bom. O que eu acho ruim mesmo é essa troca que ele faz, né? De você descartar 2 para comprar 1, não é muito legal. Tudo bem que ele é um Pokémon básico, né? Mas ele dá 2 prêmios. Até o Tintino que tá em jogo aí, você descarta 1 e compra 2. O Zoroark descartava 1 e comprava 2, né? Mas comprar carta é sempre bom. Eu acho que pode ser uma adição interessante pro Festa Maluca, especialmente depois que ele perdeu o DDNGX. Mas, por enquanto, não vejo como uma carta que vê muito jogo, não. Continuando aqui, a gente tem uma notícia que eu gostei bastante. Foram anunciados aí 2 coleções. Na verdade, são 2 coleções. É a Sky Stream e Tower Imperfection. São 2 coleções ali que uma é baseada no... Cadê o nome dele aqui que fugiu? Duraludon VMAX, VMAX, e outra no Rayquaza V e VMAX. E eu tenho alguns questionamentos sobre essa coleção aí que eu vou trazer pra vocês, que é o seguinte, cara. Foi anunciado que a gente não teria nesse bloco de espada e escudo nenhuma carta do tipo fada. Isso foi um anúncio oficial, então até hoje não foi lançado realmente nenhuma carta do tipo fada. Mas não teve nenhum lançamento, que eu saiba até o presente momento. Se eu estiver errado, por favor, me corrijam. Mas até o presente momento eu não vi nenhum lançamento em relação... Nenhum anúncio em relação às cartas do tipo dragão. E potencialmente essas 2 coleções aí
elas vêm como tema dragão. Porque o Duraludon, ele é metal, mas ele também tem um tipo dragão. O Rayquaza, ele é voador, mas ele é dragão. Então, um vai vir com... O Duraludon, ele vai vir com foco no golpe decisivo e o Rayquaza no golpe fluido. Vão vir com essas duas mecânicas ali, né? Isso no Japão, que é separado pra gente, vai vir tudo junto. Será que nessa coleção eles vão introduzir as cartas dos tipo dragão? Ou eles vão mudar... O Duraludon vem como metal, beleza. E o Rayquaza vem como incolor pra vir como sua tipagem voadora. Vocês acham que eles já podem trazer o dragão pra cá? Ou a gente realmente não vai ter dragão e eles estão cagando pra nós pra anunciar sim ou não do tipo dragão no formato? Olha, assim, aí é achismo, né? 100% achismo. Todos os dragões que eles lançaram até agora em cartas vieram na sua tipagem secundária. Nenhum veio como tipo dragão. E isso é uma coisa que me preocupa bastante, porque eu gosto muito dos dragões e eu gosto dessa coisa, dessa dificuldade, até de certa forma falando, de você conseguir jogar com dois tipos de energia diferentes e você ter que trabalhar com isso. O Rayquaza GX é um dos meus decks favoritos, por exemplo. Mas eles só estão lançando na tipagem secundária. A grande expectativa, por enquanto, é a vinda do Regidrago, que é esse Regi novo, que ele é tipo puro dragão. O que eles vão fazer com o Regidrago? Porque o dia que sair uma carta do Regidrago, a gente vai ter a plena certeza se os dragões foram... O tipo dragão foi realmente banido do TCG ou não. Apesar de não ter havido esse pronunciamento oficial. O que eu particularmente acho, né, é que pode vir esse Duraludon VMAX e Rayquaza VMAX como tipo secundário mesmo, nesse momento. Tá? Eu acredito que se for vir alguma coisa tipo dragão de volta, ele deve vir mais adiante. E na verdade, eu acho que o tipo dragão como a gente conhecia não deve voltar. Não deve voltar na questão de, por exemplo, a fraqueza fada. Não tem mais fada, não tem como você ter fraqueza fada mais. Eles podem dar um reboot no dragão? Podem, com o Regidrago. Você poderia colocar dragão com fraqueza água, que é o gelo no VGC, né? Então tem essa opção. Mas eu acredito que não vai ter dragão, não. Mas tem uma coisa também, que até hoje eles nunca tocaram no assunto do dragão ter saído do Pokémon TCG. E eles anunciaram o Fada, mas o dragão eles ficaram caladinhos, não falaram nada. É isso que eu acho estranho, cara. Eles anunciarem um tipo e naturalmente eu acho que deveria ter anunciado o outro. Ó, gente, a gente tá tirando Fada daqui e naturalmente dragão vai sair também, já que a gente tá tirando Fada, já que eles têm uma rivalidade ali entre eles, de tipagem ali, então a gente tá tirando. E não foi o que aconteceu, por isso que eu acho estranho. Eu acho estranho isso aí. Junto com essa notícia, eu lembro que na época eles falaram que o jogo ia focar em 5 fraquezas principais, né? Aqueles 5 tipos iniciais do TCG: grama, fogo, água, 6, né, na verdade, elétrico, psíquico e lutador. Essas 6 fraquezas são mais ou menos a base do jogo. E aí o dragão ficava meio fora, né? A fada ficava meio fora, porque o dragão só apanhava da fada, a fada só apanhava do metal, né? E aí você dava com o metal apanha do fogo, o fogo bate em 2. Isso gera um problema de balanceamento. Óbvio que você estudando você consegue balancear, mas eu acredito que eles estejam tentando encontrar uma maneira de balancear o jogo. O que poderia acontecer seria 2 caminhos, né? Ou mantém do jeito que tá agora, o Rayquaza e o Duraludon, um sai como metal, o outro sai em color para manter a tipagem secundária, e lá na frente, quando você for sair por exemplo, o Regidrago, e aí você faz para ele essa carta dragão, o que eu acho improvável. Ou a gente poderia, por exemplo, voltar a como era antigamente os dragões, que eles eram inclusos no tipo incolor, junto com os Pokémon do tipo normal e os Pokémon do tipo voador. E aí você mudava a fraqueza. Eles eram incolores, né, brancos, com fraqueza a branco, né?
e tendo alguma resistência, né? Usualmente, de vez em quando, né? Nem sempre tinham. Mas eu lembro que quando eles eram Pokémon X, esses Pokémon que dão Multiprizes, eles às vezes tinham 2 resistências, né? Ou fogo e água, ou fogo e lutador, alguma coisa do tipo. Às vezes acontecia isso aí. Tinha um Salamense, se não me engano, que era assim. Resistência incolor? Não, ele tinha fraqueza incolor e 2 resistências. Não, mas fraqueza incolor eu nunca vi. Eu já vi dragão, carta de dragão com fraqueza a dragão. Não. Era a carta sem incolor com fraqueza incolor. Entendeu? Sim, mas eu nunca vi carta com fraqueza incolor. Tem um Garchomp. Caraca, qual Garchomp? Vou até pesquisar agora. É um Garchomp da época da Diamante e Pérola. Tá, eu vou pesquisar aqui. É porque eu lembro que eu vi Garchomp com fraqueza a dragão. Que acho que é Diamante e Pérola mesmo. Ah, tá, é o Level X. Level X. Acabei de achar. É um Garchomp. É um Garchomp. O primeiro Garchomp que saiu. É o Garchomp Level X. Ele tem uma habilidade, né, um Poképower da época, Dragon Pulse. E ele tem fraqueza a incolor. Beleza, isso aí, beleza. Mas eu achei estranho porque realmente eu não joguei essa época, então eu não conhecia essa carta. Eu nem sei se esse Level X tem no TCG Online, eu acho que não tem. Essas cartas dessa época Não tem. Mas, por exemplo, o primeiro Garchomp que lançou foi o da Tesouros Misteriosos. Uhum. E ele também tinha fraqueza incolor. Na época a fraqueza não era dobrada, ela era adicionada, né? Era fraqueza mais 30. Fraqueza incolor mais 30. Então, antes de Heart Gold Soul Silver, que é a coleção que tem no online, eu acho que antes disso eles tinham essa forma de fraqueza. Passou Heart Gold Soul Silver e já mudou. Isso. Antes de Diamond and Pearl era multiplicado também. E aí, como eu disse que tinha gente com duas resistências, o que eu tava falando era o Salamense da X-Dragon, mais antigo ainda, que ele era incolor, tinha fraqueza incolor e tinha resistência a fogo e lutador. Entendi. Então assim, é uma maneira de você reintroduzir os dragões no jogo, né? E aí você vai dar, por exemplo, ao tipo incolor uma vantagem, ele vai poder bater dobrado em alguém. Essa coleção ela tem data de lançamento pro dia 9 de julho. E o set ele vai vir com 67 cartas, sem contar as secretas, né? No caso, cada set desse, tá? O Sky Stream é o do Rayquaza e o Tower Imperfection é o do Duraludon. Então, cada um dessas 2 coleções que eu acabei de citar o nome vai vir com 67 cartas, e sem contar as ultra raras que a gente ainda não sabe, né? As secretas que a gente ainda não sabe quais vão ser. Outra notícia muito importante é a revelação. Não é a revelação, porque a gente já teve a revelação de uma nova mecânica chamada V-Union. A revelação que a gente tem hoje é de um produto que teremos o lançamento de cartas de V-Union nesse produto. O lançamento será no dia 30 de julho e é um produto onde será um bundle do Mewtwo, Greninja e do Zacian. Esse bundle ele vai vir com 4 cartas promo, já vai vir um set de Mewtwo ou Greninja ou Zacian. Então, você comprando esse produto já vai vir com um set de cartas. E também vai vir com uma carta promo de suporte V-Union. O que acontece é que a gente vai ter uma nova mecânica, que a gente ainda não sabe como vai funcionar. A gente só sabe o nome e tem como especular sobre isso. É muito legal especular sobre. Que é o V-Union. E o Union a gente pode especular que tenha alguma relação com união. Então, de um efeito fazer uma união com outro efeito, ou uma carta ter uma união com outra carta. A primeiro momento a gente imaginou que pudesse ter alguma coisa a ver com os tag teams, né, com os aliados, mas eu acho que não vai ser, porque na imagem que tem ali do produto, não tem uma imagem oficial, tem só uma imagem, sei lá, uma versão beta da imagem, vamos dizer assim, é para ilustrar qual é o Pokémon do produto. Tem o Mewtwo sozinho, o Greninja sozinho e o Zacian sozinho. Não acho que eles colocariam um Pokémon sozinho se ele fizesse par com algum outro Pokémon na carta. Mas, como tá dizendo que vai vir suporte V-Union, o que eu imagino é que possa ter uma sinergia direta do suporte com a carta. Então, o Mewtwo, pegando como exemplo, ele só vai fazer algum efeito, ou uma habilidade, ou o efeito do ataque dele só vai funcionar se você usou aquele apoiador que é V-Union no turno. Ou
você só pode usar o apoiador se o Mewtwo V-Union está em jogo, ou se você usou a habilidade, sei lá. Então assim, tem grande potencial de ser algo desse tipo, já que a gente tem um suporte V-Union, né, um apoiador V-Union e o Pokémon V-Union no mesmo bundle. Então pode ter uma parada como essa. E cara, especular é legal, mas eu ainda tô no limbo de saber o que isso poderá surgir, sabe? A gente tem a Lilian, que ela tem uma sinergia direta com o Solgaleo e Lunala GX Tag Team, que ela faz um efeito e se você usar o ataque do... Ou melhor, você vai usar... É que eu não lembro agora o efeito da carta, mas tem uma sinergia direta. Então eu tô falando isso em relação a essas... Pegando como exemplo essas duas cartas. Você tá me ouvindo agora? Abre o seu online, pega aí a Lilian, procura uma carta da Lilian que fala sobre essa carta do Solgaleo e Lunala, e também com o menino lá do Solgaleo e Lunala, a carta também. Você vai entender qual é o defeito, que agora eu não tô com aberto, então não dá pra ver. Vocês já pararam pra especular qual poderia ser o efeito do V-Union aí? Vocês já tem alguma ideia, assim, algum chute ou alguma especulação que a gente pode debater aqui sobre? Só um pontinho. Essas datas que a gente passou aqui, que o Cato passou, são todas de lançamento no Japão, né? Isso. A gente ainda não sabe quando esses produtos vão ser lançados aqui no Ocidente. A princípio, eles devem vir na nossa coleção de novembro, né? Pegando pela data de lançamento lá, pela data que tem saído aqui, deve vir na nossa coleção de novembro, mas assim, nada confirmado. Outro ponto, a questão da carta da Lily é a força total da Lilian, que quando você usa ela no turno, você compra 4 cartas, e se você tiver mais do que 4 ou 3 cartas na mão, você tem que descartar no final do turno. E se você usou ela, o GX do Solgaleo e Lunala ganha o bônus de te deixar imune a ataques no próximo turno do oponente. Então assim, é uma sinergia legal. Eu gosto muito de quando as cartas interagem dessa maneira. Eu acho muito interessante. Apesar de estar bem no começo, conversando com alguns amigos, essa foi a grande crítica que a gente tem a estilos de batalha, a você poder usar cartas que são golpe fluido ou golpe decisivo em baralhos que não tem qualquer sinergia com golpe fluido ou golpe decisivo, né? Eu posso, por exemplo, usar Foco da Corrina num baralho que não tem nenhuma outra carta que seja voltada àquele tipo de baralho, né? E tem cartas fortíssimas que vão combar com isso, né? Como, por exemplo, o Leque de Ondas, ou... eu esqueci o nome agora daquela carta que puxa o Pokémon do descarte do oponente e coloca no banco. Mas é um tipo de interação que, para funcionar no ataque, eu gostava porque ela funcionava no ataque GX, né? Que era um ataque que ele funcionava uma vez na partida. Porque se você tem uma interação que seja forte, que seja interessante assim, mas que você consegue repetidas vezes ela durante a partida, eu acho que ela acaba tendo um potencial perigoso no meta. E a gente sabe, ainda mais quando você tem a introdução de 2 novas mecânicas, 3 no caso, né? Que é Rapid Strike, Single Strike, agora V-Union, e junto com a V-Union ainda depois vai vir mais coisa, né? Porque a gente teve já registrado coisa de V-Star, V-Max, Climax, né? Que a gente não sabe o que é ainda. É muita coisa que vai sair, que vai entrar no jogo ao mesmo tempo. Eu acho que a gente tem que ser bem pensado como que isso vai entrar, porque se for feito não muito bem pensado, isso tem muito potencial para quebrar o meta, né? A minha preocupação é essa. O que eu vi muita gente comentando que poderia ser que esses Union seriam fusões de Pokémon, que eu acho um pouco difícil, não boto muita fé, mas uma hipótese bem plausível que eu achei seria uma carta que você colocaria em jogo apenas se outra carta já estivesse, como se eu tivesse que, vamos trazer para um exemplo mais fácil, como se fosse o Mewtwo e Mew aliados que a gente tem hoje.
que eu só pudesse colocar ele em campo se eu conseguisse baixar um Mewtwo e um Mew no campo, e aí então eu conseguisse trazer para jogo a carta Aliados. É uma ideia interessante. O Legends? Não sei como pode ser tipo Legend, sabe? Ou uma carta dividida em duas. Essa foi uma outra hipótese que eu vi circulando nos grupos de WhatsApp por aí. É uma carta só, dividida em duas, que você precisa ter as duas metades na mão para colocar em campo, como a gente teve na época da Heart Gold Sun Silver, né? Mas é bem complicado. A gente tem que ver o que eles vão fazer. O que você acha? Eu ia falar exatamente isso da Legends aí, que é a hipótese mais cotada de você ter duas cartas separadas, você precisa das duas e baixar. Lembrando que a gente teve Legends de um Pokémon só e Legends de 2 Pokémons. A gente tem o Ho-Oh e o Lugia, que era um Pokémon só e era separado em 2 cartas. E a gente teve Legends, que era uma mistura de 2 Pokémons, tipo o Tag Team que a gente tem hoje. Mas, em todas as cartas Legends, você precisa ter as duas na mão pra você baixar de uma vez. Eu acho que essa é a hipótese mais cotada, a não ser que eles façam um negócio totalmente novo. Aí não tem como saber o que vai ser. Então, eu vi, até tava conversando com um amigo sobre essa hipótese das Legends aí. Eu até brinquei com ele, vai sair Legends e aí a gente vai ter uma só que vai jogar, né? Porque de todas as Legends que teve uma que foi campeão mundial e as outras quase não viram muito jogo. Exatamente pela dificuldade de colocá-las em campo, né? E a que foi campeã mundial, uma chance pra vocês adivinharem o que o ataque dela fazia. Ah, não vou lembrar mesmo. Pegava um prêmio a mais quando nocauteava. Ah, salto. Pois é. Então, aí assim, é complicado. Eu acho uma mecânica interessante. Bem pensada e bem construída, pode funcionar legal. Um baralho todo construído em torno de cartas assim, funciona legal. Bom, a carta que você citou ainda agora é Echoing-Horn. Coloque um Pokémon básico da pilha de descarte do seu oponente no banco dele. Isso, Echoing-Horn. E é uma carta de golpe fluido. Isso. E aí você pode usar ela em qualquer baralho. Agora entramos na parte em que a gente sempre conversa de uma decklist, de uma estratégia, só que hoje a gente vai fazer uma situação diferente. A gente não vai falar exatamente de uma decklist, até porque a gente teve um lançamento de coleção recentemente, então surgiram várias estratégias, novos decks e alguns decks que voltaram a jogar de uma forma mais agressiva, de uma forma mais interessante. Isso aconteceu porque na sexta-feira do dia 19 de março, aconteceu um torneio lá pela Limitless, onde tivemos um Dragapult sendo campeão de uma lista muito interessante. Porém, surgiram outras listas porque nesse torneio estava sendo válido as coleções de estilos de batalha. Então muita coisa surgiu legal e a gente quer falar um pouquinho sobre algumas estratégias e alguns baralhos que surgiram ali. É lógico que a gente não vai se aprofundar em um baralho, mas a gente quer citar a parte interessante. Eu vou puxar aqui o Dragapult que foi campeão, que ele é bem interessante porque ele puxa uma estratégia de jogar com o Omastar. Né? Ele tem o Omastar na lista, tem o Force não identificado, então ele vai evoluir com o Doce Raro. Só tem um Doce Raro na lista, é 4/4 Dragapult, e o que ele quer é ficar colocando dano no banco e assim que possível te locar os itens e finalizar com um Blacephalon psíquico. Tava escondido aí no formato, tinha parado de jogar depois que o Malamar morreu, que coloca 12 contadores de dano no oponente se você tiver com 3 cartas de... É 3 ou 4 cartas? Agora eu fiquei confuso. Porque tem muito tempo... 3. São 3, né? 3 cartas de prêmio que você estiver perdendo, é isso? Eu realmente não lembro. Se o seu oponente tiver 3 cartas de prêmio restantes, ele pinga 12 contadores. E é muito forte, já que o Dragapult ele já vai colocando contadores. Então se você for colocando ali estrategicamente, você finaliza com o Blacephalon Baby e GG, meu parceiro. É complicado isso. De novidade na lista tem o leque de ondas, né? É de ondas mesmo o nome? É de ondas, né? Isso, é leque de ondas. Leque de ondas, que você vai pegar uma energia especial do seu oponente em jogo, tirar dali e voltar pro baralho, pro fundo do baralho. Tem também o compartilhamento de experiência, né? O XP Share, que são novidades. Aí o restante são cartas que estão bem no formato. Vocês chegaram a testar essa lista? Eu ainda não peguei para testar essa lista. Vocês já testaram essa lista? O que vocês acharam?
Realmente tá um diferencial no formato? O que vocês acharam? Olha, eu ainda não cheguei a testar, mas eu achei extremamente interessante essa lista. Chegou muito longe. Eu acredito que com o surgimento dos Urshifu no formato, com essa fraqueza psíquica, o Dragapult ganha força. Que eu achei bastante curioso, ele tem uma Mastar só, né? Então, assim, se prizou, já era, né? Então, acredito que ele contou bastante com a sorte e deu certo, né? Então, é uma lista bastante interessante, bastante focada em controlar o lado do oponente. E tem futuro. Eu quero testar isso aqui porque eu já tinha os Dragapult no online, eu já tinha pensado neles para esse formato, então acredito que a gente pode ver alguma coisa boa sair daí. Cara, uma lista desse tipo, um deck de green com Mastar e Power Plant, essas coisas, costuma ser bem comum. Tipo, desde o Winter de 2019 surgiu 2 decks de green para aquele torneio, que era o Gardevoir, que usou green por muito tempo, e tinha também o Charizard Bryxen, que usou green. E ambos os decks iam essa linha de Omastar, tipo um Fóssil, um Harikand e um Omastar. Só pra pegar o cara na surpresa, porque tem algumas metas em que eles são muito bons e tem algumas metas que você simplesmente não precisa. Mas é bem comum você ver essa linha 1-1 para decks de green. Agora, o Dragapult ter ganhado no torneio, olha só como o jogo é engraçado, ele é bem dinâmico. Vamos entender um pouco do que pode ter acontecido. A gente teve nessa coleção a entrada dos Urshifu. E todo mundo hypou o Urshifu Rap Strike. Então a gente já sabia que ele seria um dos melhores decks do formato. Sendo luta, você já meio que espanta os outros decks que tem fraqueza à luta, que é Eternatus e Picaron principalmente. Saindo tanto o Eternatus quanto o Picaron, o melhor beneficiado foi justamente o Dragapult, que tem a fraqueza pro Eternatus e que sofre um pouquinho na mão do Picaron também, porque o Picaron consegue dar 2 hits de alguma forma, tipo, tem o Paralyze, tem os martelos, e é bem chato pro Dragapult. Então a gente vê que tanto os decks de Welder quanto esse Dragapult em si e algum outro pingado se beneficiou dessa falta do Eternatus no formato. Aliás, nesse torneio em si, né? E pra semana que vem você pode ver que vai mudar totalmente o metagame também, porque mais gente vai testar o Dragapult, e aí alguns decks que são bons contra o Dragapult vão surgir de novo. Você pode ver que deve surgir mais martelo, deve surgir mais desse leque, e aí outro deck vai ficar por cima de novo, e vai ficar nessa dinâmica de melhores decks durante uma semana. Acho que no próximo 1-2 meses, até a gente achar as melhores listas e dar uma estabilizada de novo. Eu achei uma estratégia bastante interessante desse parado que eu estava falando, né? E você vê essa questão dessa modificação do meta. Outra coisa que a gente vem notado muito, né? É como isso tem acontecido de forma cada vez mais veloz, né? Com os torneios acontecendo online e com essa frequência, o meta tem se acelerado e tem se modificado de forma muito ligeira. Então, antigamente a gente via uma carta jogando e ela passava semanas como sendo, entre aspas, né, o melhor deck do formato. E hoje não. Esse deck ganhou esse domingo e, sei lá, às vezes quarta-feira já encontraram um combo e um ambiente, um field completamente diferente, onde esse mesmo deck já não consegue bem, né? É uma lista bastante interessante, acho que vale a tentativa, né, a ideia de testar. E você vê que ele não teve tantas adições, né, de cartas novas, né? Outra lista que tá também lá no torneio, né, que topou, essa daqui, deixa eu até ver qual foi, eu acho que eu perdi qual foi a colocação dela, mas eu acho que foi o 16º colocado, fez 6-3, que é Dragapult também, porém Dragapult com Urshifu de golpe fluido. Aqui ele já tá querendo pegar, caso enfrente algumas fraquezas de psíquico, fraqueza a lutador, e causar aquele dano a mais ali no banco do oponente, que é 120 de dano, e fechar nocaute talvez até mais rápido.
Nessa lista usa o Octillery de golpe fluido, que busca uma carta golpe fluido no baralho. Usa a Corrina, porque potencializa mais o uso do Octillery. O leque, né, também, o leque de ondas. E vai com a energia especial de golpe fluido para poder utilizar o ataque mais rápido com o Worship of Max. Também uma surpresa é o Empoleon nessa lista. A gente conversou tanto que o Empoleon talvez não veria jogo de hipótese alguma. Eu tô vendo o Empoleon aparecer em alguns baralhos. Eu ainda quero entender o porquê que o pessoal tá usando tanto ele aí. Ouvi um rumor de que parece que tem um bug no jogo, que se o Empoleon tiver no banco, o Worship of Max de Rapid Strike de golpe fluido não consegue usar o segundo ataque. Falha o segundo ataque, não sei se isso é verdade, não sei se estão usando ele pela malandragem, mas eu não vejo tanta carta assim. Talvez seja pelo Giratina, não sei, pode ser, mas eu não vejo tanto sentido muito no Empoleon ainda, mas tem potencial. O Dragapult, ele se beneficia bastante do Worship of Max desse de golpe fluido, ou pra vocês se deixar aquela estratégiazinha mais centrada no Dragapult, separar, né, ou o Dragapult ou o Urshifu é melhor? Qual disso aí acho interessante? Vocês viram essa lista? Vocês estão com o site aberto aí, provavelmente vocês já devem estar com ela aberta. O que vocês acham? Olha, eu sobre essa questão do Empoleon, o que eu andei vendo foi que ele não funciona o ataque quando você bate de Empoleon e transfere a energia. Eu não testei, né? Foi o que me passaram. Já vi um amigo me comentar isso, que quando você ataca com o Empoleon e usa o efeito do ataque dele para transferir a energia de golpe fluido para outro Pokémon, o jogo parece que não está reconhecendo essa energia no Pokémon para qual você moveu. Então você bateu 130, jogou a energia pro Urshifu, moveu ele para frente no outro turno, ele não consegue bater porque o jogo não reconhece que a energia está pagando o custo do ataque. Talvez ela seja transferida, ele tenha entendido que ela era água e aí ficou essa informação e ele não aceita ela como luta. Alguma coisa nesse sentido. Tem algum errinho de programação ali que não tá dando conta dessa transferência. Isso foi o que me passaram. Tem que testar lá para ver se é real. Agora, sobre Dragapult com Urshifu, eu vou falar para você que eu sinceramente olhei e eu não testei, tá? E eu não consigo entender ainda direito como é que esse baralho funciona. Eu acho que se a minha primeira regra é não depender de cartas de moeda, a segunda é tentar não fazer coisa demais. E essa lista me parece que ela tá tentando fazer coisa demais, sabe? Eu tenho 2 atacantes, os 2 atacantes dependem de evoluir, o meu Pokémon suporte também depende de evoluir, os meus atacantes não têm nenhuma energia entre si que conversa, e não sei, não me parece, não me agrada muito essa lista não. Pelo visto funcionou legal no torneio, a gente não sabe como foi o pareamento, mas eu tenho certeza que na minha mão não funcionaria não. Eu acho que tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo aqui. Eu preferiria aquela lista que tá focada mais no Dragapult. Eu sou dessa escola aí também, eu gosto de decks mais simples. Até porque se você focar em um Pokémon só, uma evolução só, um tipo de energia só, você deixa o deck mais consistente. Você dividir isso em 2, você perde um pouco de consistência, mas você aumenta um pouco do teto do seu deck. Você pode levar seu deck mais longe, do tipo, você cobre 2 fraquezas, você tira 2 fraquezas de si mesmo, você pode ter uns danos diferentes, um bate 130 e espalha, outro bate 150. De fato, você aumenta o teto do seu deck, mas eu prefiro focar em consistência sempre, e eu acho que é mais consistente você jogar ou só de Dragapult ou só de Urshifu. Não testei os decks também, mas não gosto muito de ver uma lista misturada assim não. Apareceu em 11º, na verdade a lista de Dragapult com Urshifu que eu peguei, ela tá em 11º colocado, foi um brasileiro, e em 12º vem logo uma de Rapid Strike, pura. Vai com 4/3 Urshifu de golpe fluido,
2 Jirachi de Amazing Hair, esse já uso o de Amazing Hair, o Jirachi GX para tirar a fraqueza, vai com o Empoleon também, e nessa lista aqui ele usa uma Cheryl, que eu tô testando, essa Cheryl eu tô testando no baralho de golpe decisivo. Eu tô com uma lista de golpe decisivo, que eu já até lancei lá no canal, que eu tô testando pra ver se vale a pena ter como uma tete ali numa situação específica de jogo, pra ver, né? Tô testando, cara. A carta é interessante, ele bate e descarta as energias, então ele fica sem nada. Usar uma Cheryl nessa situação é interessante. Você consegue voltar as energias pro baralho com o jarro, você pode energizar novamente. Então, nessa situação ali, até o próprio Urshful VMAX de Single Strike, ou de Rapid Strike, né, de golpe fluido, que também descarta as energias, ela pode ser interessante. Porque aí ele cura o dano completamente dele e segue o jogo. A sua energização vai continuar sendo uma energia, vira e ataca, depois você bota outra energia, causa 120, 120. Então você continua nessa estratégia ali. De diferente aqui, eu já citei, né? Temos essas cartas, e a Cheryl e a energia especial. O Empoleon também tá na lista. Vocês acham que tem potencial numa lista assim, numa estrutura mais fechadinha, em GH? Eu gosto mais dessa lista, sinceramente, mais limpa, focada num tipo de estratégia só, claramente só no Urshifu batendo, acho que você não precisa focar em mais do que isso. O Empoleon, eu ainda tenho que entender mais ou menos qual que é o pensamento da galera usar ele agora. Eu acho que é mais um teste pra você fazer do... É uma carta Rapid Strike, ela tem um ataque bacana, 130 move energia, e eu acho que eles estão fazendo... Eles estão colocando o Empoleon na lista para poder jogar um pouco melhor contra fogo, sendo primeiro. Porque você vai primeiro, você baixa o Empoleon, liga energia. Segundo turno você liga outra energia, bate na fraqueza de um Senscorch V, ou Victini V, ou Reatran GX, você já está causando nocaute e você tira a energia dele. Eu acho que essa é a ideia principal de usar o Empoleon no começo. E o próprio Urshifu, você tem vários jeitos de jogar com ele. Você pode jogar com ele numa lista mais lenta, que é a que a gente vê do Tintino, que é basicamente o Zoropod que a gente via antigamente. 4/4 do Tintino, 3/3 Urshifu e cartas em geral que suportam essa estratégia. É um estilo de jogo mais lento, você primeiro faz o seu setup com os Mintino, Tintino, tem as energias de captura para você poder fazer o seu setup melhor, depois você pensa em bater. Você abusa um pouco mais da Cheryl, porque como você foca em fazer o setup primeiro, você vai focar mais no primeiro ataque do Urshifu, porque você não vai conseguir ligar muitas energias tão rápido. Então a Cheryl é bacana, porque você vai ficar atacando só com uma energia praticamente, e você abusa da Cheryl, e quando você tiver algum espaço bom, você liga a segunda e dá o ataque de spread, né? Ou você pode jogar com ele mais agro, que é essa lista limpa que você viu aí, que é... Você foca em Urshifu, geralmente você vai usar Jirachi, você pode usar o Jirachi antigo de Team Up ou o Jirachi novo de Amazing Hair. Os dois são bons nessa estratégia, e você usa várias cartas de movimento, você pode usar Scoop Up Net para poder usar Zigzagoon e o Jirachi junto. Enfim, não tem tanta diferença as duas listas no sentido do dano que ele vai causar, mas é mais no que o deck tá focado. Um é mais rápido, o outro é mais lento. Um abusa da Cheryl e o outro não. Abusar da Cheryl nesse formato parece ser bom, porque se você tiver vários decks desse, tipo decks de Dragapult, decks de Urshifu, que você precisa de 2, 3 hits pra matar, a Cheryl acaba com essa estratégia. Mas se você tiver num formato que estiver um pouco mais rápido, aí a Cheryl pode perder um pouco do valor. Eu gostei bastante dessa lista aqui, vou falar pra você. Gostei e vou falar que eu vi o valor no Empoleon exatamente pelo que você falou, GH. Começando, puxando o Empoleon, já ligando uma energia nele. Entendi até ter um Mewtwo de Mind Report na lista para recuperar apoiadores. Me fez bastante sentido exatamente por conta da Cheryl, né? O que a gente pode ver não tem uma contagem muito grande de apoiadores, né? São 4 Marine, 3 Pós-Order e 3 pesquisas de professores e a Cheryl. Então, com esse Mewtwo, você combando com o Jirachi, por exemplo, você consegue recuperar com alguma facilidade o apoiador que você vai precisar. E aí você pode, por exemplo, recuperar a Cheryl várias vezes seguidas. Aqui a gente também pode ver, por exemplo, que é uma coisa que a gente discutiu lá atrás,
tá se mostrando, né? 4 substituições, 2 cordas de fuga foram usadas nessa lista. Achei muito interessante isso. 3 balão. O que tal... Então, e 3 balões. O que talvez eu teria feito, e aqui assim, óbvio que eu não joguei com a lista, né? Seria uma sugestão que eu testaria, era talvez reduzir para 2 balões e colocar uma prancha do retorno, que você pode ligar no Jirachi e recuar ele e não perder ela se o oponente der Two Scrapper, né? Então... E ela sempre volta para sua mão mesmo que você dê a redinha no Jirachi. Então, é uma ferramenta bastante interessante. Eu acho, assim, gostei muito dessa lista, ela é bastante interessante, o Jirachi ali te protegendo da fraqueza numa partida contra... Até mesmo quando na partida contra aquele Dragapult com o Shifu, bem interessante mesmo, bastante bem construído esse baralho aqui. Ele tá bem construído, mas eu não acho que seja interessante colocar a prancha de retorno, porque é o seguinte, dentro do jogo a gente tem que pensar quais são os pokémons que a gente vai deixar em campo mesmo. E de custo recuo é só o Jirachi. A prancha de retorno é legal pra voltar pra mão, só que se a gente não tiver um Jirachi em jogo, ou não tiver mais Jirachi, ela vai ser inútil. É muito melhor você ter o balão, porque o balão pode ir no Rapid Strike, ele pode ir no Empoleon, ele pode ir no Mewtwo, e beleza. Então, tipo, basicamente as cartas, tipo assim, tirando o Empoleon, que eu ainda não consigo visualizar jogo com ele, eu preciso aprender, ela vai ver utilidade talvez até usando no Worshipful. Se você pegar numa situação de ficar recuando pra bater com o primeiro ataque com uma energia só, você liga no Worshipful, recua. Então é até interessante você usar a rede talvez até no Jirachi, porque você recuou o Jirachi, colocou como ativo, bateu, você consegue voltar ali com a rede e tá maneiro, entendeu? Você recua, subiu o Jirachi, usa a rede, volta pra mão, você tá batendo de novo. É interessante por isso também. Seguindo aqui, a gente já falou de Rapid Strike com Dragapult, Rapid Strike puro e agora Single Strike. Essa lista apareceu em 49º colocado, o que eu acho que, pela colocação no torneio, né, pode dizer muita coisa ou não, tá meio flopando essa lista, apesar de que eu gosto dessa lista também. Eu acho bem interessante porque assim, vai 4-3 Urshifu VMAX, 4-4 Houndoom, vai com Jirachi pra tirar a fraqueza, vai com Mewzinho pra barrar o banco, vai com energia dá resistência pra ele, né? Energia especial de lutador. E vai com a energia Single Strike também pra aumentar o dano. 4 estádios. São as cartas diferentes, tá, galera? Que eu tô citando pra vocês. A Urna da Vitalidade vai 3. E 2 Scroll of Scorn, que é a ferramenta, né? Que a gente citou bastante. Eu já até botei um gameplay desse lá no canal, mas eu não usei o Scroll. Já até me questionaram nos comentários sobre eu não ter usado o Scroll. Porque assim, no que eu tava pensando, e eu tava editando a lista, e é basicamente essa lista aqui, só que com uma Cheryl também, tirando a energia especial que aumenta, né? Minha linha de energia 4 Single Strike, 3 de luta e 3 energias de captura. Eu tô usando essa linha, e 4 urnas da vitalidade. Então assim, eu ainda tava pensando numa situação em que eu vou tomar um hit, eu não vou voltar, então eu prefiro, pelos mass match que eu tava tendo online, então eu prefiro não usar o Scroll, usar uma outra carta dentro do set, ou mais um Vitality e uma Sherry no lugar desses 2 Scroll que estão nessa lista, então eu tô meio que jogando dessa forma, mas ainda tá em teste, então tem que modificar, ainda vou testar com o Scroll, eu ainda vou testar com essa ferramenta, pra ver como é que ela funciona. Vocês também têm a mesma percepção que eu aqui dessa lista. Ela tá redonda, pra mim ela tá bem objetiva com o que ela quer fazer, mas ela não fez um bom resultado no torneio. Será que no caso os confrontos foram bem decisivos para que ela não pegasse uma colocação legal? Eu tenho uma pequena teoria de que pode ter acontecido. Por exemplo, a principal diferença desse deck e pro outro do Rapid Strike é porque o Rapid Strike é muito mais fácil de você jogar com o deck. Jogar no sentido de precisa de pouca coisa para funcionar. Uhum. Você evolui, liga a energia, passa pro ativo, pronto, você tá batendo. E por isso fica mais difícil você otimizar esse deck aqui do Single Strike, porque ele é uma estratégia um pouco mais complexa de se fazer. Você precisa evoluir mais Pokémon, você precisa ligar 4 energias para poder bater. Depois você bate uma vez, você precisa bater uma segunda vez, então você precisa ir atrás da urna, você precisa ligar a energia de novo. E como a estratégia é mais complexa,
é um deck mais difícil de você otimizar certinho pra você manter essa estratégia boa. Então, o que pode ter acontecido é isso. O deck não é otimizado ainda, no sentido de que, às vezes, se você falha um turno, você já praticamente perde o jogo. Por exemplo, vamos dizer que você liga 3 energias no Worshipful VMAX e falha uma quarta, e aí você toma um nocaute no Worshipful VMAX. Seu jogo tá tão ruim, mas tão ruim, que esse deck não pode se dar o luxo de você falhar, porque os requisitos para ele atacar são grandes. Então, acho que vai demorar um pouco para esse deck andar. Eu acho que se eu usasse esse deck, eu usaria mais cartas de compra, porque ele não tem uma opção muito boa se você não tiver um supporter bom. Acho que Marnie nesse deck não é muito bom, porque como você precisa de muita coisa todo turno, eu acho que você precisa de muita coisa de compra boa. Eu focaria mais em cartas de compra que compram muitas cartas. Tipo, Research, você pode diminuir essa Marnie, você pode pôr mais DDN, um pouco mais de Crobat, Eldegoss, tipo o ADP da vida, sabe? O foco Você da precisa corrida poderia ajudar também, né? Não. Poderia ajudar poderia, um pouco. mas... Não pode? Porque você Assim, vai comprar mais cartas, talvez. Porque se você vai gastar a mão rápido, né? Mas é porque também tem o estádio. O estádio também ajuda no draw. E você pode descartar um Pokémon, pode descartar uma energia pra botar com a urna. Então, mas eu acho que o meu problema com o estádio, eu não curti muito a ideia de usar 4 cópias, é exatamente te forçar a descartar uma carta específica que seja single strike. E o que ele tem de single strike aqui? A energia, o estádio, o atacante principal e o único suporte que ele tem. E o Scroll. Né? Porque a urna da vitalidade ele não pode descartar. O Scroll ele pode descartar um, porque a estratégia é usar pelo menos um. Descartar Round 1 e Round 1, já que ele não retorna, não é uma boa. Dos Urshifu, não sei se ele pode descartar muitos, entendeu? Então acho que ele precisava ter mais draw power aqui, entendeu? Talvez até mesmo com o foco, alguma outra carta de draw, ou mais um Crobat, sei lá, entendeu? Do que 4 estádios. Então, o estádio ele descarta ele mesmo também. E outra coisa, se a gente pensar no banco, você precisa no mínimo, ou pelo menos ter 2 Urshifu, e você só vai montar 2 VMAX, você não vai montar mais do que isso, então um VMAX você pode descartar. E do Round 1, dependendo da partida, você só vai montar 2. Você não vai precisar montar 3 Round 1. E se você montar 3, você tá sobrando 1. Você tem que, também, a gente tem que gerenciar o espaço do banco. Tem Crobat, tem Dedenne, tem Jirachi. Se a gente precisar baixar Jirachi, aí então que ferrou. E uma coisa que pouca gente tá levando em consideração é que o segundo ataque do Urshifu V é muito forte se você ligar as energias especiais. É dar nocaute em Zacian de brincadeira. Com 2 energias que você ligou com 2 round 1, 180 vai pra 220. E pode chegar a 240. Então é muito forte ainda só o Urshifu V. Eu quase venci uma partida no online jogando hoje por causa disso. Eu perdi porque o cara conseguiu me travar de um outro jeito lá e eu perdi o jogo. Mas dava pra você fazer isso também. Eu tinha uma certa aversão a esse estádio, né? Tanto que na minha primeira lista eu coloquei 3 dojo e um deles só. Mas quando eu vi na prática, ele me soou melhor. Porque assim, o estádio, dependendo da partida que você tá jogando, vai ter baralho que não vai usar muito estádio. Então você tá com ele ali no início do jogo, você não descarta um Pokémon. Descarta o próprio estádio que tá na mão. Você tem 4, vai vir 2 de outra forma. E aí, dependendo da situação de jogo, você pode descartar uma energia. Você sabe que já tem uma lá no descarte, de alguma forma. Usa a urna, devolve as 2 pro baralho e você teve um draw de 2. Round 1, tá? Final do jogo, você precisa de draw. Descarta um Round 1, você já não precisa mais do Round 2 ou do Round 1. Então tem isso também. Ou descarta um Pokémon. Você não vai montar mais do que 2 VMAX no jogo. No máximo você vai botar um terceiro V ali, só pra dar 2 prêmios pro cara. Então você pode descartar um V também. E um VMAX. Entendeu? Então, tipo, ela tem essa função de você descartar e dar um draw a mais. Tem que tomar cuidado com qual carta você vai descartar, porque você tem recursos ali limitados. A única forma de voltar a energia é a urna da vitalidade e só volta a energia de single strike. Não temos um retorno de Pokémon, a gente não tem vara de pescar na lista. Então, sim, tem que pensar em como descartar. Mas ela é uma carta que eu vejo forte pra esse baralho, porque ela pode descartar ela mesma. Não exatamente ela em jogo, óbvio, mas se você tiver o estádio na mão, você pode usar pra descartar e comprar 2 cartas. É uma forma de você ter um draw a mais no jogo. Não, aí você me convenceu. Realmente. É um draw interessante. É totalmente diferente. É porque normalmente quando eu vejo uma lista, desculpa te cortar de novo, eu tento pensar na estrutura da mesa. Eu vou precisar de um ativo e pra fazer ele funcionar eu vou precisar de mais do que no banco.
Tá, eu tenho que ter pelo menos dois round 1. Beleza. Então, 2 round 1 abre espaço pra eu ter 3 Pokémon no banco. O que eu posso ter? Mais um Urshifu. E aí eu posso me limitar a ter ou uma Dedenne ou um Crobat e guardar um espaço pra talvez um Mew ou um Jirachi. Se eu ver que a partida não precisa de Mew e Jirachi, ele já vai embora numa Kickball. E aí eu já posso abrir espaço para mais um draw com uma segunda Dedenne, ou usar uma Dedenne e um Crobat, ou botar o terceiro round 1. Então você já começa a pensar nessa estrutura do banco. E eu pelo menos tento pensar dessa forma. Então se você pensar nessa estrutura do banco, você sabe que, tá, se eu só preciso montar 2 e do formato tá tão rápido que você não vai conseguir montar mais do que 2 Urshifu Max, então eu tenho um sobrando. Porque assim, é 4 na lista, mas às vezes você só usa 2 na partida. E tem 4 que é pra você realmente ter a carta naquele momento que você quer. Então isso acelera o teu jogo. Não faz sentido. O que eu fiquei curioso foi pra ver é que ele ficou em 49º, né? Eu fiquei curioso pra ver as partidas dele no torneio, né? Pra ver o que aconteceu, né? E assim, ele teve um histórico bastante decente. Foi 5-3 no torneio. E as 3 derrotas, uma foi pra Festa Maluca, uma foi pra Saint Scorch e uma foi pra Corviknight. E ele venceu Picron, alguém que jogou de Sandaconda, venceu Koalossal, Dragapult Baby e venceu uma Mirror. Achei assim, bastante interessante. E a Mirror dele era, curiosamente, contra o azul, mas um baralho bastante parecido. Eu acho que foi isso mesmo que eu falei que aconteceu. Você vê que Saint Scorch e Corviknight são decks que são muito rápidos e batem muito fortes. Tipo, é muito rápido você fazer o setup desses 2 decks. E aí, o Urshifu Single Strike, ele tem que ser mais rápido que esses decks. E, se puder, dá um hit, porque o Saint Scorch consegue dar um hit. E o Corviknight não, mas eu acredito que o deck tenha cura, tenha Cheryl, e aí você não dá um hit e tomar Cheryl, você joga muita energia fora, muito dano fora. Então, você não pode falhar com esse deck. Esse é o problema que você pode ter por agora. Você tem que acertar sempre as Isso cartas. Eu concordo. E aí é muito difícil. É muito difícil você otimizar um deck tão rápido assim. Acho que ele vai demorar um pouco até achar uma lista otimizada. Concordo, porque eu tenho testado uma lista bem parecida com essa, como eu disse. E realmente, se você falhar um turno, é mortal pra ele. Falhar um turno é quase que declarar derrota. Bom, tem mais uma lista aí que eu quero trazer pra vocês aqui. Essa lista agora mudando um pouquinho, né? A gente falou de Rapid Strike. Tem um Victini que fez um ótimo resultado, ficou em 8º colocado, fez 7 vitórias, 2 derrotas e um empate. Que, meu amigo, interessante, cara. Tá retornando, é um Victini 4-3, né? 4 Victini do antigo e 3 Victini... É do antigo ou do novo? É porque aqui é do antigo, E 3 Victini VMAX, 2 Ninetales. E essa Ninetales aqui, talvez você não lembre, mas é a Ninetales que tem uma habilidade que permite você descartar 2 cartas de energia da sua mão, 2 cartas de energia de fogo, e você busca um Pokémon no banco do seu oponente e coloca ele como ativo. Então é um Voice Order que você faz como uma habilidade de Pokémon em jogo, que é forte, jogou muito bem há um tempo atrás, estava jogando bem, e hoje está retornando no formato. E cara, isso é sensacional. Eu curti demais essa lista aqui, já de antemão já curti demais. Tem consistência, porque vai 2 Crobat e 2 Dedenne, então draw consistente tem. Reatran, para você causar um dano muito alto, você precisar acumular muita energia, então sim, é uma opção muito boa. Às vezes talvez nem precise de tanta energia para bater na fraqueza, dar um GX ser rápido, pode ser que funcione legal. É o negócio para reutilizar, né, apoiador da pilha de descarte, Marshadow para tirar um estádio de campo, para você poder usar o seu, né, seu Giant Heart, uma fornalha gigante. Vai com o leque, olha que é uma carta que tá aparecendo muito, hein? A gente tem muita carta de energia especial no formato. Tem a de Single Strike, tem a de Rapid Strike, tem as energias de tipo também. Então essa carta vai funcionar muito bem. Só não é melhor do que o martelinho, porque o martelinho ele descarta. Essa carta ela devolve pro baralho. Porém, o martelinho tem um revés de você errar na moeda, você não faz efeito nenhum. O Fan of Waves ainda faz efeito e eu ainda acho melhor. E aqui, cara, é uma estrutura que eu vejo que
Você consegue facilmente montar o banco. Não vejo dificuldade de você montar o banco. Você tem uma carta que você pode energizar. Então você pode botar 2 Victini no banco, descartar várias energias, manda embora várias energias. Pode ser com DDN, com um monte de coisa. E aí você usa o próprio Victini para fazer a energização do banco. E aí acelera as energias. E com essas energias na sua mão, você dá alvo em quem você quer. E aí, dando alvo com a Ninetales, você tá aí ganhando o jogo, ou pelo menos ganhando mais vantagem dentro da partida. Gosto dessa lista. Eu acho que é essa que eu vou testar. Eu tava com uma outra lá que era de Mewtree também. Eu tô com ela no online, mas eu acho que eu vou nessa. Porque essa aqui ela tem uma estrutura que a primeira é simples, consistente e objetiva. O que vocês acham? Cara, eu achei assim sensacional essa lista. Olha, uma coisa que eu sempre conversava aqui no antigo normal, né, nas nossas ligas presenciais antigamente, que quando saía uma coleção, ia ter um torneio muito próximo de coleção, de lançamento, né, o que a gente sempre falava era que, ou de rotação principalmente, que a primeira coisa que a gente tinha que focar era evitar você ficar colocando deck no baralho ou coisa assim. Não, foca em garantir consistência. Faz com que aquela coisa que você se propôs a fazer no seu baralho, ele sempre consiga fazer e fazer bem. E parece que foi esse o pensamento aqui. É isso que eu consigo ver quando eu olho essa lista. Parece que o jogador, quando ele foi construir, ele olhou e falou assim: eu preciso montar uma lista o mais consistente possível. E é isso que ela me traz como sensação. Todas as cartas parecem ter, se você vê uma sinergia, né, todas elas têm um motivo para estar ali. A contagem de cartas está interessante. Até alguém pode achar estranha a quantidade de energia ser 12 para um Pokémon que não bate por quantidade de energias, mas faz sentido quando você descarta para a habilidade da Ninetales, né? Então, achei muito, muito, muito interessante mesmo e tem uma cara de ser muito consistente. Eu achei que eu só fosse ver uma lista dessas pós-rotação, sinceramente. Eu achei que não fosse ver o povo testar Victini puro antes da rotação. Geralmente o povo gosta mais do Saint Scorch, porque ele chega em danos mais altos e etc. Mas eu gosto dessa lista aqui. É o que eu imaginaria pós-rotação, tirando o Elder, né? Porque, aliás, várias cartas aqui que não vai ter mais, né? Fornalha, Cristal, Elder, etc. Mas é basicamente isso, Victines, consistência e suportes bons. Não tem muito segredo, não. Então, a gente falando de Victini aqui, eu vou trazer um outro baralho aqui, e eu confesso que é um último baralho aqui pro nosso cast de hoje, que ficou em 41º, e é a melhor colocação desse baralho, que é um baralho de Corviknight VMAX, que é um baralho que eu tava botando, né, muita fé, com grande potencial de jogo, e eu acho que esse Ninetales ali, ele era uma tete pra tentar buscar o nosso menino Corviknight no banco. E aí o Alcin vai poder corrigir a gente já que o Alcin é o nosso juiz mestre aqui, ele vai nos corrigir se o efeito da habilidade do Ninetales busca o Corviknight do banco, coloca como ativo, e já vai responder pra vocês já. Mas a lista, ela tem 3 Corviknight, 2 Bronzong, o Bronzong que move as energias, 2 Ascian, 1 Crobat V, 1 Eldegoss, 1 Dedenne, então um de cada ali bem específico, 1 Edge Slash para atravessar baralhos de Decidueye, Altaria, então você consegue atravessar esse efeito. E 1 Lucario Melmetal para utilizar o ataque GX e dar mais uma resistência pro baralho. De novidade aqui, não novidade, né, mas tem a Cheryl, porque vai nesse baralho de qualquer jeito, a intenção é você mover as energias com o Bronzong, usar a Cheryl, curar, depois mover as energias de volta pro Corviknight, e aí você tá causando dano, né, 240 de dano, que é um ataque bem forte. E vai com 4 Metal Saucer, né, que é o nosso disco de metal, e 1 Metal Googles, e também vai um Escape Rope, né, uma corda de fuga. Alcin, antes de você já comentar dessa lista aqui, Ninetales, a habilidade dela faz o efeito no Corviknight ou não? No Corviknight VMAX, não.
por conta da habilidade do Corviknight VMAX, ele fica imune a efeitos de outras habilidades de pokémons do oponente em cima dele. Então, o jogador do oponente ele pode anunciar a habilidade, ele vai descartar as 2 energias, mas quando ele der o alvo no Corviknight, nada acontece feijoada. Ele não vai ser puxado. E aí o oponente não pode trocar o alvo, né? Afinal, ele já deu o alvo. É isso que acontece. Não acontece nada. Tá, e sobre o baralho, agora pode puxar. E sobre o baralho... sim, desculpa. Não, sobre o baralho, eu achei interessante. A estrutura tá um pouco diferente do que eu tinha imaginado. Eu realmente me surpreendi com o Aegislash V, é uma edição justa, né? Pra fugir dos baralhos de Decidueye, né? Que tem essa proteção, né? De área. O Lucario Melmetal eu sinceramente não esperava ter visto aqui, né? Me surpreendeu um pouco. Eu achei um pouco, sendo sincero, um pouco over. O que eu consigo imaginar é que talvez tenha tentado uma coisa meio híbrida, né? Tipo, olha, se eu ver que a partida tá muito voltada, não vai dar pra montar o Corviknight e tal, eu dou o GX do Lucario, seguro aqui e vou de Zacian, alguma coisa nesse sentido. Não consegui entender muito bem a função dele aqui não. Os óculos de metal achei interessante, é sempre bom, né, você tancar um pouco de dano. Aliás, outro motivo que dá pra você pensar é que ainda tem ADP, né, nesse torneio tinha ADP, né, então com o GX do Lucario Melmetal e os óculos de metal, por exemplo, o Zacian que está em campo, ele consegue sobreviver ao ADP, né? Ele deixa de ser 3 prêmios fáceis, né? O Zacian do oponente não consegue levar com facilidade. Mas aí eu acho muito rolê. A gente volta na outra regra, né? Tá fazendo coisa demais. Eu acho que talvez aqui tenha sido um pouco de problema nesse sentido, consistência mesmo, sabe? Por exemplo, só uma outra adição. A gente tem só 3 apoiadores para compra, né? A pesquisa de professores e a Marine, e um Dedenne e um Crobat. Talvez tenha sido esse o problema. Ainda mais num baralho em que você precisa tanto da cura da Cheryl, né? Então no turno em que você usa Cheryl, se você já usou seu Crobat, já usou seu Dedenne, você vai depender único e exclusivamente das cartas na sua mão, né? Pode ser isso, né? Ou aqui, né, devagando, mas sei lá, talvez um pouco mais de draw. Eu acho que entra naquela mesma questão que a gente falou do Rush for Single Strike. Você precisa otimizar melhor esse deck. A gente ainda não sabe qual que é a proporção boa de Corviknight, de Bronzong, de quais pokémons a gente pode usar para supporter, se precisa ou não do Aegislash V, até porque você já tem o Bronzong e Cheryl. Eu nem colocaria o Aegislash V, você pode bater o Bronzong, curar ele depois. E talvez a proporção de supporter e tal, eu acho que entra na questão da otimização. Esse daqui também é difícil de otimizar, porque você tá tentando fazer muita coisa, tipo, evoluir Bronzong, evoluir Corviknight, achar os Metal Saucer, energizar, depois que ele bater, você tem que recuar, você tem que colocar um segundo atacante. Se você precisar curar, tem essa questão aí, você não pode comprar carta, e aí você precisa de Dedenne, às vezes sua mão tá boa e você não pode descartar carta. Enfim, precisa otimizar o deck. A questão do Lucario Melmetal, ela nem é na questão de tipo, eu posso usar ele pra diminuir o dano. Eu acho que ele é mais uma carta de tempo, naquele sentido de que se eu tiver uma janela em que tirar as energias do meu oponente é bom, você pode fazer, porque você tem Bronzong. Então você pode baixar, passa as energias pra ele, sobe, dá GX, tira as energias do cara no momento bom, e é isso. Por exemplo, se você estiver jogando contra outro deck desse, ou deck de Zacian, e aí o cara usou, sei lá, um Metal Saucer, ele tem 3 energias em campo, ele bateu de Zacian, e às vezes você não vai conseguir o knockout, você mete o Lucario Melmetal e tira as energias dele e você dá um atraso bom. Enquanto a Picaron também você pode fazer isso, enfim, tem algumas matches que você pode pensar nele, mas na questão de você ganhar 2 turnos tirando as energias do cara, deixar mais complicado pra ele. Acho que não muito no sentido de tirar dano. Tirar dano não faz tanto sentido mesmo, não.
tem poucas coisas que compensa tirar dano. E só com 2 óculos você pode tomar o Tool Scrapper e não vai adiantar nada. Então acho que é mais na questão de você ganhar tempo de jogo, de você tirar as energias do cara em um momento bom. E aí você pode, sei lá, ganhar um turno que você precisa, entendeu? É mais nesse sentido. Eu até gosto dele de deck assim. Até porque você tem no Bronzong, esse deck vira mais um deck box. Você pode colocar umas cartas assim soltas nele, porque é fácil de energizar, entendeu? Então, é fácil de energizar. Só que aí você fica naquela de ter que ainda depender da utilização, né? E aí você fica com essas cartas assim tão soltas. Cartas como a Cheryl vão ficar bem fora, né? Porque você jogou no cara lá na frente, puxou as energias pra ele, bateu, tomou uma porrada. São 3 problemas que o oponente vai levar no próximo turno, por exemplo, se ele não matar num hit, né? Aegislash não cura, Zacian não cura. Acho um pouco complicado. Quando a sua cura é a Cheryl, sabe? Sei lá. Às vezes, já que você tem uma energização tão mais fácil e tem os Metal Saucer pra recuperar, assim, pensei agora, né? Às vezes até a... Como é que é o nome? A Hiperpoção talvez pudesse ser uma carta a se pensar nesse baralho, né? Dependendo. Porque você não fica preso no apoiador do turno, você cura o custo de 2 energias que você consegue razoavelmente fácil recuperar, cura um dano ok, que é 120, né? Às vezes você pode fugir de um nocaute que você levaria. É de se pensar. É de se pensar e são listas interessantes para que você que está nos ouvindo possa estar testando aí também. A gente vai ver direitinho como a gente vai disponibilizar isso para vocês. Talvez a gente disponibilize também o link para você acessar todas as decklists desse torneio, porque não tem só essas que a gente comentou aqui, mas tem um monte de outras listas interessantes que você pode dar uma analisada também e pegar como referência para você montar as listas que você está testando aí. Essas que a gente citou são as principais, né? A gente, pelo menos a que eu quis trazer pra galera, a galera concordou. Então acho que são listas que podem ficar de olho, que são bem interessantes, que vão aparecer bastante em torneios aí também. Agora a gente vai passar pro nosso running da semana. Alcim? No nosso penúltimo podcast, que foi o podcast regular, eu deixei como questão uma pergunta sobre a carta Misty e Lorelei. A questão era... a carta tem o efeito de que você procura energias de água no seu baralho, que você pode descartar até ter 5 cartas da sua mão, e que se você fizer isso, os seus Pokémon de água podem usar de novo o seu ataque GX. Né? Eles podem usar o ataque GX naquele turno, mesmo que você já tenha usado o seu ataque GX. A questão era, eu ainda não usei o meu ataque GX na minha partida. E aí eu tenho uma Misty Lorelei na mão e eu quero descartar 5 cartas da mão, por exemplo, para limpar a minha mão, para comprar cartas com o Silvally, um Crobat, alguma coisa assim. Eu poderia ou não usar a Misty Lorelei para fazer esse efeito de descartar da minha mão? Lembrando que eu não usei um ataque GX. Alguém tem uma sugestão de resposta aí? Eu acho que não pode não. Eu acho que a condição para que você use esse efeito de descartar é ter usado o ataque GX. Se você não usou, acho que você não pode. É isso? Exatamente. A gente tem essa regra lá no Compendium, aquele compilado de regras que a gente sempre cita aqui. E ele é bem claro. Você não pode usar o segundo efeito de Misty Lorelei quando você ainda não usou o ataque GX na partida. Então faz parte da condição da carta que você ter ao menos usado o seu ataque GX. Então, isso foi uma coisa que aconteceu comigo numa partida. Felizmente era uma partida amistosa, estava jogando com amigos e a gente na hora ficou todo mundo na dúvida. Pô, e aí? A gente pode ou não? A gente foi caçar no compêndio a solução para isso e infelizmente tinha lá a resposta. Para a semana que vem, a minha pergunta é a seguinte. Aproveitando o lançamento da coleção nova Estilos de Batalha, a gente tem esse Pokémon que saiu agora, que é o Lick. E ele tem o ataque Selict, que por 3 energias incolores, você dá ao seu oponente uma dura escolha. Ele escolhe descartar 3 cartas do topo do deck ou 3 cartas de sua mão. A minha pergunta vai ser dividida em 2 partes.
é: se eu só tiver uma ou duas cartas em minha mão, eu ainda posso escolher descartar cartas da minha mão? A segunda pergunta é: e se eu não tiver cartas em minha mão, eu ainda teria o direito de falar quero descartar cartas da minha mão e assim não descartar nada? A resposta na próxima semana. Então é isso, pessoal. Este é o Dragon News Podcast, o seu podcast competitivo de Pokémon TCG. É o melhor de todos. Já vou falar logo que eu vou declarar logo que é. E hoje a gente teve muito assunto legal, muita coisa para você prestar atenção e com certeza muito ensinamento aí que você pôde pegar nesse cast de hoje. Começo me despedindo por aqui. Um salve a todo mundo, uma boa semana aí a todos. E não esqueçam, você vai me encontrar nas redes sociais do canal Cato Play, que é o canal que eu, sou o principal, eu sou o dono. Então, Cato Play em todas as redes sociais, Instagram, Twitter, YouTube, Twitch. Tô de live de terça a sexta-feira, vídeo no YouTube de segunda a sexta. Então acesse lá, Cato Play, que você vai trocar uma ideia comigo. Então é isso, pessoal. Até o próximo cast. Tamo junto. Eu fui. Bom, sigam lá o Dragon News Podcast, @DragonNews_pod no Instagram, no Twitter. Me sigam também, @João Alcim, tanto no Instagram quanto no Twitter. Até lá, até semana que vem. É isso aí, galera. Então, até semana que vem. Se cuidem, use máscara, passe álcool em gel, não deixe de se cuidar. Se quiser, me siga lá no Facebook. Aliás, siga não, me adiciona no Facebook, Gabriel Monteiro. E até a próxima. Falou!